venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, nasceu poder. Da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus.
Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, né? Ele é digno de toda honra, toda glória. Estamos aqui por causa de Jesus. É por causa dele, para a glória dele. Ele é bom, né? Ele já está aqui. A sua palavra garante isso. Em nossas vidas, ele já está aqui conosco. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos entregar esse dia ao Senhor, vamos falar com Deus. Coloque diante do Senhor também suas petições, suas necessidades, aquilo que precisamos, né? Às vezes nós estamos pensativos, a semana às vezes não foi aquilo que estamos aguardando, né? E eu sei que o Senhor vai falar conosco. Tem muita coisa ainda. E o que eu preciso é que na verdade nós precisamos é a presença do Senhor aqui hoje. Que Ele se faça presente e que a gente possa ouvir a sua voz e não só ouvir, mas ouvir para cumprir a sua palavra, né? O Senhor diz que aqueles que obedecem os seus mandamentos é aquele que guarda os seus mandamentos, o Senhor o ama, né? Isso, né? Jesus fala, quem guarda os meus mandamentos é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E Ele vai se manifestar a nós. E a manifestação do Espírito Santo é deixar Deus falar conosco. Sabe, uma das coisas mais difíceis, eu sempre falo isso, é perceber o Espírito Santo falando. Né? Quando é a voz do Espírito Santo. Temos a nossa voz, a voz interna, mas às vezes a gente escuta algo dentro de nós. E nós temos que entender quando é o Espírito Santo nos direcionando. Amém? O que a gente precisa é ficar firme, não desistir, não parar. Quando a gente pensa em parar, o inimigo aplaude. Ele fica feliz, porque ele vai lutar de toda maneira e evitar a tua vitória. Eu acredito que o Senhor, Ele já nos liberou muitas coisas no mundo espiritual. Já está liberado. Mas eu preciso, às vezes, como Daniel, o exemplo dele, orar e jejuar para que a vitória chegue nas nossas mãos. Aquilo que hoje é uma oração, um pedido, um sonho, um objetivo, algo que ainda não se concretizou, não veio ao nosso mundo, a matéria. A gente precisa que o Senhor realize. E a forma, muitas vezes, a gente não tem como exigir que alguém lute as nossas batalhas. Mas a gente pode, muito bem, através do poder da oração, do jejum, quebrar cadeias. Amém? E a vitória chegar. Essa semana, na verdade, ontem e hoje, eu estou pensando muito em a gente fazer, mas eu vou marcar ainda. Pode ser que não seja esse mês, seja que vai entrar outro. Mas eu vou fazer 7 dias para a gente orar por coisas impossíveis. Impossíveis para nós, mas possíveis para Deus. Porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível para aquele que crê. E às vezes o inimigo vem pesado, está segurando a tua vitória, dentro da tua casa, na tua mente. Às vezes a gente passa por algumas coisas que não tem entendimento, mas é algo espiritual, viu? É algo, a batalha nossa, e se a gente for pegar dentro da palavra, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra o quê? Todos os principados do mal, potestades. Então, como que eu vou vencer isso? A nossa única arma. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É humilhar, orar, reconhecer, falar com Deus. Ele ouve a tua oração e Ele vem e traz a resposta. Ele vai trazer a solução. As portas vão se abrir, eu creio. Hoje há muita porta fechada. Há muito não do mundo para quem é de Deus. Coisas que a gente sabe que pode ser
feito rápido, coisas que podem ser liberadas, mas está difícil, né? Mas o Senhor não perdeu o controle ainda. E nem vai perder o controle da minha e da tua vida. Amém? Então eu quero que você agora derrame o teu coração diante do Senhor. Sabe aquele louvor? Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Sabe, é momento de a gente, sabe, se derramar diante do Senhor. Sabe, não precisa ter um ritual. Porque agora é 5 minutos. Não, o Espírito Santo está nos levando a uma direção aonde é necessário chamar a presença de Deus nos quebrantando. Sabe, você já pediu perdão hoje? Você já pediu perdão dos teus pecados hoje? Mas perdão mesmo, chegar ao profundo e falar, Senhor, eu sou, desculpa a expressão que eu vou falar, mas sou um miserável. Porque se não é a tua misericórdia, se não é a tua graça, eu não tenho feito muitas coisas certas, eu tenho feito coisas erradas, pensamentos errados, orações erradas. Sabe, às vezes a gente, sabe, se humilhar é reconhecer que a minha força não vai me chegar e não vai deixar eu em lugar nenhum, se não for o Senhor na minha vida. Então derrama teu coração, fecha os teus olhos já. Vai fechando teus olhos, vai orando, vai falando. Fala, Pai, eis-me aqui. É o que diz esse louvor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças em mim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. Irmãos, vamos nos levantar e adorar o Senhor. Neste lugar eu venho me derramar. Se derrame na presença do Senhor. Que amo me derramar. Dizer-te preciso me derramar. Dizer que sou grato me derramar. Dizer que és formoso. Aleluia. Oh, Rialama, Uriandá. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cai agora, em nome do Senhor Jesus, todas as barreiras. És fiel, Senhor, agora, Senhor, eu te peço. E dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar,
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai, Tu és formoso e estamos diante da Sua formosura. O salmista, Pai, ele disse que uma coisa pediu ao Senhor, Davi falou isso, e é estar na Tua presença, estar na Tua casa para contemplar a Tua formosura e aprender no Seu templo, aprender na Sua casa. Mas eu tenho visto, Senhor, o inimigo se levantando e de uma forma extraordinária e travando portas aqui, evitando vitórias. Hoje eu acordei com esse pensamento, o Espírito Santo me levou a esse entendimento, de que é necessário, através da oração, quebrar essas cadeias, e também de uma vida em santidade, sabe? E a coisa que o Senhor me levou foi sobre o pecado, sabe? Às vezes nós estamos achando que, vou orar, peraí, antes de orar eu preciso me consertar. Antes do fogo cair, houve necessidade do altar estar consertado, arrumado. Não é de qualquer jeito que a minha vitória vai chegar, não. É debaixo da tua permissão, é claro, mas debaixo da tua unção. Do reconhecimento de que só o Senhor pode mudar a história da minha vida. Só o Senhor. Visita, Senhor, a Edna está com o Murilo agora lá no hospital, ele não está bem. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, repreenda esse demônio agora. Sai em nome de Jesus. Da vida do Murilo, toda que vem jogar na mente dele. Tudo que vem, Senhor, todo espírito de confusão, de medo, de ansiedade, em nome de Jesus, cai por terra. Toda ansiedade, todo medo. Todo medo, espírito do medo, sai, em nome do Senhor Jesus, porque as promessas que o Senhor disse, vão se cumprir 100% na minha vida e na vida de quem está aqui. Nós declaramos isso, para a glória do Teu nome. Abrimos esse culto em Teu nome, é o Senhor que está aqui passeando agora, entrando em mentes, em corações. Abraça realmente aquele que precisa ser abraçado. Muda a mente daquele que precisa, Senhor, ser transformado, renovado. Aleluia. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, recebe a nossa oração, a nossa súplica. Alguns estão precisando de uma porta, de uma direção, de coisa nova, Senhor. Cada um está clamando agora, e o Senhor está conseguindo entender todos ao mesmo tempo. Todos que estão aqui estão clamando diante do Senhor, do Teu altar, reconhecendo que só o Senhor pode. Mas em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda malignidade, tudo que não vem de Ti, aquilo que está segurando a minha vitória, a Tua vitória, a nossa vitória, seja destruído agora. Anulado, cancelado, expulso da minha casa, da minha mente, da vida de todos que estão aqui. Em nome do Senhor Jesus, nos dê um culto, Senhor, cheio da Tua glória, da Tua graça. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Eu só quero ler aqui 4 versículos, muito rápido. E vamos louvar, adorar. Hebreus 10:36 diz assim: porque necessitais de paciência. Porque depois de haver desfeito a vontade de Deus. Quando eu vou fazer a vontade de Deus? Na espera. Por que a gente tem que ter paciência? Porque vai demorar? Vai demorar. Ou está demorando? Está demorando. Mas enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aleluia. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé.
E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos, amém? A palavra do Senhor diz: onde o Espírito de Deus está, a liberdade. E você é livre para adorar o Senhor nessa manhã. Amém? Que possamos nos entregar por completo, queridos, em nome de Jesus. Que você faça dessa manhã a tua melhor adoração. Deixe os seus problemas aos pés do Senhor e entregue o teu melhor, amém? Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entrega ao Senhor. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Levante suas mãos e adore. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno é. Eu quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor. Te adoro, Senhor, e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um
som agradável a ti, pois digno é. Te dou meu louvor, te dou meu louvor, que seja um cheiro suave E um som agradável a ti, pois digno é. A última vez. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave. Recebe a adoração do teu povo nessa manhã, Senhor. E um som agradável a ti, pois digno é. Te adoramos, Senhor. Aplauda ao Todo-Poderoso, ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei. Igreja, enche esse lugar da tua adoração. Declare a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus.
A Ti, Jesus, toda a honra, Pai, toda a glória. Em Ti está todo o poder, ó Pai. O domínio está em Suas mãos, Senhor. Oh, Pai, Te adoramos, ó Deus. Aleluia. Queridos, a palavra em Salmos diz que não há lugar melhor do que estarmos na presença de Deus. E esse louvor diz, né, quão lindo é cada momento. Como é bom estar aos pés do Senhor, meus irmãos. Eu quero te convidar através desse louvor, seja a tua oração, o teu íntimo agora, é só você e Ele. Diga para Ele como é gostoso cantar para Ele, como é gostoso sentir Ele. Como é bom cada momento na presença do Senhor. Queridos, a gente não veio aqui por uma regra, por nada, nós temos um encontro com o Senhor. E Ele tem um encontro conosco nessa manhã. Faça valer a pena cada segundo, cada minuto neste lugar, na presença do Senhor. Amém, querido? Quão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Quão lindo é cada momento. Como é bom estar contigo, Senhor. Que me visita e faz de mim o teu altar. Cante para Ele. Quero ir contigo mais profundo. Queremos intimidade, Senhor. Segura a minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo deste amor e sem ti eu sei que morro. O início. Quão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Me enxergou na minha tormenta, me livrou de meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me livrou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha
cabeça, me deu um lugar na mesa. Um lugar de honra para você, querido. Meu Pai não me rejeita. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor que sem ti eu sei que morro. Sua igreja, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Diga o quanto você ama. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Aleluia, Pai, nós te amamos, ó Pai. Te amamos pelo que tu és, ó Pai. Senhor Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é tremendo, Pai. Obrigado, Pai, por transformar, Senhor Deus, a nossa tristeza em alegria, Senhor. Obrigado, Pai, porque aos pés da cruz nós entregamos os nossos problemas, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é conosco, Pai. Tu és digno de tudo, Senhor. Digno de tudo, Pai. Digno da nossa adoração, digno do nosso louvor, ó Pai. Por mais falho que nós sejamos, ó Pai, o Senhor é digno de tudo. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito, Pai. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. No início, Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Queridos, não fiquem calados, este lugar de adoração. Dia e noite suba-te a nossa adoração, Senhor. Queremos te adorar, ó Pai, em todo o tempo, Senhor. Declare. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Se renda ao Senhor. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti, tua é a glória. Exalte ao Senhor, diga pra Ele. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Coral declara: te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Tu és adorado, Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Te Vamos declarar.
glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. A última vez. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aplauda a Ele que é digno. Toda a glória, toda a honra, a majestade, o poder, o domínio é para Ti, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. É que voltou a transmissão, eu estou avisando os grupos. Tinha dado um probleminha. Glória a Deus, voltou. Glória a Deus. Deus é bom, né? Amém. Deus é bom. João, Deus é bom, João? É sim. Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Cadê o Juvenal? Está aí? Ele está nos visitando hoje. Deus te abençoe, querido. Seja bem-vindo, viu? A glória do Senhor. Amém. Alguém que está aí do lado, dá um abraço nele. Só vai ficar só nisso. Tem que abraçar. Tem que ir lá, cumprimentar, falar, seja bem-vindo. Glória a Deus. Vamos orar mais um pouquinho? Mais um pouco. Senhor, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Primeiro agradecer pela tua presença, porque eu senti a tua presença, estou sentindo ainda e quero sentir mais ainda. Obrigado, Senhor, pela ministração. A única coisa que eu peço é para o Senhor. Que o Senhor receba como um cheiro agradável, um perfume maravilhoso diante do Senhor. Visita-nos ainda mais hoje e continue conosco. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, queridos. Pode sentar, amém? Glória a Deus. Vamos levantar nossas ofertas? Então, os irmãos que vão estar aqui à frente. Não tem ninguém que vai levantar a oferta hoje? Ruth, as ofertas, você não sabe onde está o... estão aí? Tá bom. Então vem. É que eu não vi ninguém. Aí eu pensei que... Glória a Deus. Amém? Enquanto eles se preparam, eu quero orar pela irmã Marta e pela Raquel. Glória a Deus. Irmã Marta também, 27 anos. Quer dizer, ela está um pouco mais velha, 35 e a Raquel 29, né, Raquel? A Raquel 18, né? Tá bom, 18? Tá bom. Glória a Deus. Raquel, quem diria, filha? 29. Isso é tão triste, não para você, é para mim. Porque é sinal que eu estou ficando muito velho. Não é verdade? Você vê os jovens ficando com 25, 26, 29. Sinal o quê? Que eu estou ficando velho. Misericórdia, ou glória a Deus, né? Tanta gente gostaria de alcançar, né? E eu estou... Mas um dia você me alcança. Em nome de Jesus. Mas eu não sei se eu vou estar mais aqui. Mas... Pai, abençoe, Senhor, a irmã Marta e a Raquel. Mais um ano de vida.
Que o Senhor possa abençoar grandemente, guardando, protegendo, livrando também de toda cilada, usando cada dia mais as tuas filhas. Cubra elas, Pai, com a tua armadura. Não sabemos o dia mau, mas a tua palavra diz que temos que estar preparados para combater esse bom combate. E mais um ano de vida é mais um ano de oportunidades, dentro da tua presença. Então manifesta-se, Senhor, nelas. Fale com elas sempre. E abençoamos a vida delas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero orar, Senhor, para vidas que estão enfermas. A irmã Tereza está com conjuntivite, ela pediu oração. Pai, visita, Senhor Jesus, as vidas também que estão enfermas, vidas que precisam da cura. E nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. Por isso estamos orando, falando contigo. Manifesta a tua glória. Vidas que hoje não estiveram aqui também, por algum motivo de enfermidade, visita, Pai, visita todos que estão precisando de um milagre. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, abençoe as vidas que estarão ofertando, dizimando. Senhor, confiando na tua palavra, porque na verdade é isso, é confiar no Senhor. E eu peço sim que o Senhor abra janelas, repreenda o devorador, e os que estarão dando ofertas, Pai, que o Senhor venha multiplicar 30, 60 ou 100 vezes mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode passar. Hoje nós temos ajudante. Glória a Deus. A criançada está crescendo, né? Deixa eu passar a informação. Nosso culto amanhã. Glória a Deus. Pela manhã, às 8 horas. Você que pode, venha. Na terça-feira terá o culto das mulheres lá na Lapa, em nome do Senhor Jesus, às 8 horas. E na quarta, o nosso culto, onde é ministrado um ensino, algo que tem sido muito edificante. Eu esperava que mais pessoas pudessem estar conosco para aprender da sua palavra, né? E você que pode também, venha, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E no nosso domingo, às 10, aqui na Bonilha, e lá na Lapa, às 17 horas, 5 horas da tarde. Para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não esqueça você, se vai participar do nosso clube do livro, né? De dar um nome. Eu já tenho, acho que, já tem 14 pessoas. Glória a Deus. É que eu vou essa semana comprar os livros. Amém? Pastor Lir, o senhor tinha dado o nome, né? Então, não esquece não. Se você puder e tem vontade, nós estaremos lendo 4 livros até o final do ano. Ô, pastor, é muito. Não é nada. Isso é muito bom. Mas depois de 46 dias, eu vou ver as datas direitinho para a gente agendar. Aí a gente vai fazer a troca dos livros. Mas é que eu não quero já desanimar. Mas, por exemplo, você pegou o livro, vai ler. Você não conseguiu terminar? Então você tem uma chance de ficar só mais um período com ele, tá bom? Depois você troca. Porque se ficar sempre assim, você vai dormir com ele 3 anos. E vai estar no prefácio, é isso? Prefácio? Está lá no prefácio. Alguém falou do livro, então você gostou. Não faça isso. Leve a sério. Amém? Mas lembra que na reunião, quando a gente for fazer a troca, qual é o livro que a gente vai ter que estar lendo da Bíblia? Mateus, tá? Aí a gente vai falar sobre Mateus, que nem a gente faz aqui. Perseverança, em junho, né? Em junho, perseverança, é o que mais nós estamos tendo. Além da paciência, o Senhor nos ajude, Pai, a perseverar, em nome de Jesus. Criançada, tem aulinha? Criança, então vem para frente. Você que já fala, Miguel. Está bem, Miguel? Vem o outro Miguel.
Glória a Deus. Amém. Senhor, abençoe estas crianças que estarão indo ser ministradas e abençoe quem vai ministrar. Dê sabedoria, entendimento, guarda eles, Pai, e guarda quem estará ministrando também. Um dia eles vão tomar a decisão e eu sei que será o Senhor. É essa a nossa finalidade. Em nome de Jesus. Amém. Pode ir. Vamos correr, olha lá. Vamos correr. Vamos correr. Misericórdia. Não, foi. Aí caiu de cabeça agora. Não, caiu, mas levanta. Sai correndo de novo. Não. Se não fizer isso, você está doente. Né? Se não faz isso, está doente, com certeza. Todo dia, né? Graças a Deus. Eu lembro que meus filhos também foram muito bacana, muito educadinho. O Guilherme era muito bacana. Um santo. A Meire está quase morrendo lá. O Guilherme era quietinho, ficava sentado quietinho, uma benção. Mas o dia que ele ficava quieto, a gente já sabia, está doente. Com febre, está aí já. Deixa o menino correr. É saúde. Né? Amém? Richard, vamos? Hoje eu convidei o Richard para ministrar para a gente. Sei que o Senhor vai falar conosco, porque eu pedi, Senhor, fala comigo. E como eu sei que Deus responde, Deus vai falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se é esse aqui. Ih, já nem sei mais qual é. Vai ser esse mesmo. Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia. Todo mundo bem? Graças a Deus. Uma manhã com muito frio, né? O pessoal falou que ia fazer sol hoje. Estou procurando esse sol aí até agora, porque não apareceu ainda, né? Deve estar escondido atrás aí das nuvens, né? Mais uma manhã para louvarmos, engrandecermos, exaltarmos o nome dEle, graças a Deus. Quem teve uma semana abençoada aí? Muita luta, muitas bênçãos. Amém. Um pouco de tudo, né? Muita luta, né? Muita luta. Mas amém, estamos aqui. Bom, vamos entrar na palavra. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por nos trazer em segurança, obrigado por esse momento de louvor, Senhor, a abertura do culto, de adoração que tivemos. Continue conosco, que essa palavra venha falar aos nossos corações, Pai, ao coração de cada um aqui, como ainda está falando comigo. Tire todo o meu orgulho, Senhor, tire tudo o que eu sou, Pai, que Teu Espírito Santo age através da minha vida, que as palavras proferidas nessa manhã aqui seja tudo para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Nada seja para nós, Senhor, seja tudo para Ti e para o Teu reino, Deus. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu não vou falar o tema da pregação ainda, da mensagem. Eu quero começar contextualizando algo com a igreja. Deus colocou no meu coração, eu venho sentindo, na verdade, venho vendo algumas coisas, né? Às vezes eu fico um pouco fora de rede social, Instagram, Facebook e por aí vai. E às vezes algumas semanas sem entrar, enfim. Porque eu acho que não tem muito a agregar. Aí às vezes eu entro, aí eu falo, nossa, eu devia ter ficado sem entrar, porque está pior do que estava antes. E o pior é que isso está acontecendo tanto no mundo quanto dentro da igreja. Algumas coisas que acontecem, algumas doutrinas que são criadas, que eu falo, o que está acontecendo? E eu começo a perceber que estamos cada vez mais partindo para o fim do mundo. O fim do mundo está cada vez mais próximo. E nós conseguimos ver isso na nossa realidade hoje. Hoje, por exemplo, uma mãe tirar a vida de um filho, ou o filho tirar a vida de uma mãe através de de algum evento, é uma coisa normal. Coisa que há 5 anos atrás isso acontecer era uma coisa de outro mundo. Não é normal. Mas hoje, quando vemos uma notícia dessa, você fala, nossa, mais um que entrou para a estatística. Porque acontece demais, gente. São umas coisas que acontecem hoje que beira o absurdo. E
E dentro da igreja também acontecem algumas coisas estranhas. Eu não queria falar isso, mas eu vou falar, eu vi. Eu não vejo problema em fazer coisas assim. O problema é você divulgar isso numa rede social. Porque para quem está do outro lado, interpretar isso fica muito difícil. Uma igreja colocou que estavam assistindo ao vivo a seleção dos jogadores para a Copa do Mundo. E sim, estava televisionando dentro da igreja, no púlpito, com um telão assim. Acho que na televisão estava assim ao vivo, e colocando a igreja torcendo, o Neymar apareceu, aí foi aquele alvoroço, enfim. Amém. A igreja pode ser um determinado evento que a igreja tenha sido feito, mas o problema é você fazer esses shorts, né, esse vídeo curto, e você colocar na rede social. Imagina a pessoa que está do outro lado vendo um negócio desse. Fala, gente, é isso que se faz hoje dentro da igreja? Sabe, não tem, eu nem peguei o nome da igreja, acho que não vem ao caso isso, mas são uma das situações que acontecem hoje no nosso meio, que podem deturpar tudo aquilo que já aconteceu, todas as vidas que foram perdidas, todas as pessoas que perderam sua vida por amor ao Evangelho, tudo que teve hoje, tudo que foi construído por amor a Cristo. As igrejas hoje, eu não falo pela nossa e por ninguém aqui, graças a Deus por isso, mas eu estou falando num contexto geral, porque a bandeira que nós levantamos é a mesma, é a bandeira de Cristo. A que a Ebenezer levanta e a que outros ministérios levantam, a bandeira é a mesma. A doutrina, o que se faz dentro da igreja pode mudar nos detalhes, mas o objetivo é o mesmo, que é alcançar a salvação e levar todos à salvação. Eu acredito isso. Eu falo isso com a Sara, que é a minha esposa, eu falo assim, o meu papel como marido e o teu papel como mulher, o principal é me levar à salvação e eu te levar à salvação. Dentro do casamento, eu acho que esse é o papel fundamental do marido e da mulher. Porque se não pudermos proporcionar isso para o outro, não vale de nada. Toda aquela aliança que foi construída, que Deus construiu para nós, porque o relacionamento do marido e da mulher tem ele no meio. Não vale de nada. E hoje, eu vejo algumas... Eu até evito de ficar vendo uma coisa particular minha, não acho errado, tá, igreja? Mas de ver muitas pregações, muitas coisas assim de outros ministérios, porque a gente começa a criar, às vezes, um vício na nossa cabeça. De querer, às vezes, fazer igual. Ou de querer imitar alguma coisa que a outra pessoa fez porque a gente achou legal. O legal é isso aqui, ó, o que a gente tem que procurar, a base e o fundamento é isso aqui. O que você tem que procurar, o que tem que fazer, como tem que fazer e como tem que ser dito, o Espírito Santo vai te conduzir. Mas é isso aqui a base de tudo. Ninguém deve fazer igual a ninguém, ninguém deve ser igual a ninguém, cada um é de um jeito, e isso é falado na igreja, é falado na Bíblia. O corpo tem diversos membros e cada membro tem a sua função. Mas isso acontece hoje no nosso meio. Volto a dizer, tudo que for falado aqui não é relacionado ao nosso ministério, às pessoas que aqui congregam, mas ao nosso meio. Volto a dizer, se nós levantamos e nós defendemos a bandeira de Cristo, é para todos. A regra serve para todos, e em todos os lugares. E nós temos que entender e ter o discernimento do que está acontecendo lá fora também, para que isso não venha a cair aqui dentro, e nas nossas vidas. Amém? E eu vejo algumas coisas hoje, algumas pregações, algumas mensagens, alguns eventos, e eu me deparei com o seguinte: muito se fala hoje que nós somos filhos. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus, todos somos, né? Amém. Mas, em determinadas situações, nós estamos assumindo esse papel de filho com uma profundidade que beira o absurdo, que beira a sermos mimados quando estamos falando e conversando com Deus. Eu vou ler agora Filipenses. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Todas as palavras que eu ler aqui, vou ler na NVI, amém? Então, quem quiser acompanhar nessa versão ou em outra, fica à vontade. Filipenses 2, do 5 ao 8.
Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que, apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, formando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? Todos aqui sabemos a história de Cristo. Cristo é o próprio Deus. Ele veio à terra como homem. E aqui diz que ele veio como servo. Amém? Assumindo a forma de servo, versículo 7. Mas nós estamos nos esquecendo desse papel. Porque antes de sermos filhos, nós somos servos. Só que de uma forma... Por isso que eu falo que nós temos que tomar muito cuidado com o conteúdo que nós consumimos aí fora. Porque às vezes ele é muito tendencioso, igreja. Às vezes nós assistimos uma pregação, nós procurarmos a Deus através de um podcast, alguma coisa assim, é bacana, para agregar o conhecimento, mas não isenta você de se aprofundar na Bíblia. Amém? E quando a gente entende que a gente é filho, filho tem uma regalia, amém? Mais do que servo. Filho pode chegar para o pai e para a mãe e falar assim, eu quero isso. O servo às vezes pode fazer isso? Eu acho que ele nem se sente no lugar, amém? O filho quando entende o lugar dele, né, o papel que ele pode fazer, ele se torna mimado a ponto de fazer assim, mas eu só vou fazer isso se meu pai der isso ou minha mãe. Trazendo para o nosso contexto de hoje, eu só vou para a igreja se Deus me abençoar. Deus falou que está para abrir aquela porta, lá não abriu até hoje. Quer saber, hoje eu não vou para a igreja. Está frio mesmo, vou assistir aqui online, está tudo certo. Às vezes nós estamos dentro de um ministério e acontecem algumas coisas que vão contra o que a gente acha que é certo. E você simplesmente abandona ele porque vai contra aquilo que você achou que era certo. Porque você acha que a sua convicção é a que está correta e todo mundo está errado. Aí você abandona o teu ministério que Deus te entregou, Deus te confiou, pelas tuas convicções. Porque às vezes Deus não respondeu uma oração, ou porque alguma coisa não saiu do jeito que você esperava. Quando eu falo você, eu me incluo também, amém? Não estou apontando para ninguém aqui, não. Nós condicionamos a nossa obediência com a resposta de Deus. Não é uma coisa direta, não, mas isso não acontece. Olha lá no fundo. E às vezes olha um exemplo de uma pessoa que você conhece da tua família, às vezes uma coisa que você deve ter visto em alguma rede social aí que beira o absurdo também. Não sou perfeito, igreja, eu tenho certeza que ninguém aqui é. Mas é para Deus. E existem coisas que quando a gente, por exemplo, na minha cabeça, isso é a minha percepção. Quando nós vamos fazer, se tiver um evento aqui, às vezes fazer para dentro da igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com o que divulga lá para fora. Porque dentro da Bíblia está escrito também, às vezes uma coisa não é pecado para você, mas se isso for uma pedra de tropeço para levar o teu irmão a pecar, você pecou. Amém? Não é pecado. Mas se levar o outro, se uma outra pessoa que ver você fazendo aquilo, ou falando aquilo, e falar, mas isso aí está errado, isso gerou dúvida na cabeça dele. E se essa dúvida levar ele a pecar, ou fazer uma coisa que ele fez através do que você fez, você acabou pecando, sem perceber. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o exemplo que nós damos dentro e fora da igreja, com o que nós falamos dentro e fora da igreja. Amém? Só que nós temos que entender, né, e voltar um pouco, que nós temos o papel de filho, mas antes de qualquer coisa nós somos servos. No reino de Deus a regra é outra, a matemática é outra, igreja. Não tem essa de eu vou
você pode orar, você pode jejuar, você pode subir ao monte, tudo. Se Deus não te responder, é porque Ele não quis te responder, não era o momento para aquilo. É duro dizer isso. Mas às vezes a gente para e fala, mas eu estou fazendo tudo, pai. Você está fazendo um papel de filho também. Porque você está fazendo tudo e você quer que o pai te note, a mãe te note, você quer uma resposta, você precisa. Mas antes disso você é servo. E às vezes o servo, ele não tem escolha. Às vezes ele não dá tempo para escolher a igreja. E a gente vai ver isso aqui. Mateus 20, do 20 ao 28. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita no seu reino que meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? No reino de Deus, a regra é diferente da regra do mundo. Nele, o menor será o maior, o servo será líder. Jesus não apenas disse, né, ele demonstrou através de ações aqui na terra. É ele dizendo. Isso acontece também com o nosso ministério, às vezes, da igreja vai crescendo, né? Seja no ministério de louvor, da dança, profético, enfim, qualquer ministério pastoral, de ensino das crianças, enfim, você vai crescendo ministerialmente dentro da igreja. E você vai se tornando uma pessoa você fica mais em evidência. Amém? E aquilo dentro de você vai gerando algo dentro do seu ego, que você fala, nossa, agora eu estou num cargo importante dentro da igreja. E você acha que você pode ter regalias que outras pessoas não podem ter. Provavelmente você o tenha. Mas, lembra que eu disse, na matemática e no reino de Deus as coisas são diferentes, igreja. O pastor Cacá já disse isso, muitas pessoas já disseram isso, acho que eu já disse isso anteriormente também. Mas o maior será sempre o maior será o menor. Quanto mais você cresce dentro da igreja, talvez mais você sirva. E o pastor Cacá aqui, como líder desse ministério, ele pode dizer isso com uma profundidade que talvez aqui ninguém consiga. Porque às vezes a carga espiritual que ele tem é muito diferente da nossa. Às vezes quando Deus chama, incomoda ele nas madrugadas, em momentos dos dias ali, ou às vezes ele pode ter deixado muitas coisas da vida dele para trás, para servir e seguir o que o ministério dele exigiu. E é sobre isso. Às vezes é sobre perder para ganhar no reino. Mas no reino, às vezes, no mundo espiritual, não é tangível aqui, né? É difícil. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo se a gente realmente não tiver olho espiritual para isso. Eu não estou falando aqui de quem tem dom de visão, nada disso, tá, igreja? Mas é talvez de uma percepção. Amém? E ali, né, e essa passagem diz muito sobre isso, né, porque os discípulos já estavam próximos de Deus e estavam brigando ali. Mas filho, o pessoal ali quer ficar à destra de Jesus, assim, como é que é um na esquerda e outro na direita? E eles eram próximos de Jesus. Amém?
Mas ele falou assim, não é assim, meu pai que escolhe. A gente começa a entender que aqui, quem que fez isso aqui? Foi a mãe deles. Está vendo? Aqui eles tomaram papel de filho. E a mãe se preocupa. E Jesus disse o quê? Isso não cabe a mim, cabe ao meu pai. Não cabe a ninguém. A gente não pode determinar isso. Tem certas coisas que é só Deus que pode fazer. Por mais que a gente tente e se esforce, é Deus que entrega, é Deus que concede e é da forma dele. A gente queira ou não. Amém? João 13, aqui eu separei para não ficar muito longo. João 13, vou ler o verso 1 primeiro, depois do 3 ao 5 e do 12 ao 17, mas eu vou lembrando aí para a gente se encontrando, amém? João 13, 1. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra, e os amou até o fim. Vou pular para o 3 agora. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou-se a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Vamos lá para o 12 agora. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu sou seu senhor e mestre, lavei seus pés. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem dessas coisas, agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Amém? Se o próprio Jesus lavou os pés dos discípulos, o que ele esperava que os discípulos fizessem com os pés dos outros? E o pé aqui é só uma forma de ilustrar que, se o mestre veio para servir, o que vocês devem fazer? Servir, amém? E por que a gente toma, às vezes, papel de filho mimado, esperando Deus responder uma coisa que nem cabe a nós, às vezes, tomarmos parte disso? Às vezes a nossa visão está tão fechada aqui com o que queremos, que esquecemos o nosso redor e com o que realmente importa. O papel de servir, igreja. Só que, não sejamos hipócritas também, eu não farei isso, né? Você tomar o papel de servo, às vezes é doloroso, às vezes vai doer, às vezes é desconfortável, incomoda. E é muito difícil, em determinados momentos, ficarmos na posição de servo, quando nós queremos, na verdade, estar na posição de filho. Em determinadas situações da nossa vida, Deus coloca a gente lá e deixa. O que acontece se a gente coloca alguma coisa na panela de pressão, fecha ela para ferver com água? Vai começar a pegar pressão, não vai? A gente está aqui fora, está escutando barulho, mas o que está acontecendo lá dentro? A gente consegue abrir uma panela de pressão com pressão de uma vez só? É duro. Vamos ler agora Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso aqui era Jesus no Getsêmani. Isso aqui era Jesus antes de... Ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele já tinha falado para os discípulos. Mas lembra que ele veio como servo e como homem?
falei que não ia chorar para minha esposa. Falei, já chorei muito já, mas é difícil. Lembrar desse momento de Jesus é muito difícil, igreja. Jesus, naquele momento, ele estava como homem. Acho que foi uma dor tão insuportável, igreja, entenda que não é uma dor física. O que ele sentia talvez fosse uma dor espiritual, uma dor insuportável. E em algum momento ele falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele disse isso como filho. Por quê? Porque disse o quê? Pai. Mas em seguida ele falou assim, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E aqui ele agiu como servo. E às vezes falta isso, igreja. Às vezes falta isso no nosso meio. Eu pensei, é muito duro dizer isso. É difícil, eu falei com Deus, é difícil. Imagina Deus colocar uma carga nas tuas costas e você falou, Pai, é insuportável. Eu não estou aguentando mais. E ele fala assim, ó, eu sei que você aguenta, eu vou colocar um pouco mais para você carregar. Porque agora você é servo. Agora você tem que assumir o papel de servo. E você vai ter que passar por isso. Como meu filho lá passou. Amém? Jesus sentiu isso como homem, mas passou isso como servo. E aqui é um ponto de virada crucial na nossa vida, que nós vamos nos deparar em muitas situações. A gente tem uma escolha. Ou a gente vai pedir para Deus afastar o cálice, ou a gente vai falar assim, Pai, que seja a tua vontade e não a minha. Você dizendo isso, você está falando assim, Pai, se for necessário, eu carrego um pouco mais. Mas que o Senhor não esqueça de mim. Você não vai passar isso sozinho. Porque se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você é capaz. Às vezes a gente entra na dificuldade, igreja, e a gente acha que só acontece com a gente. A gente olha o pastor Cacá, por exemplo, vem aqui pregar, né? Ou outro pastor que vem aqui também pregar, falar, e fala, a vida da pessoa é perfeita. Mas chama ele um dia para conversar e talvez pede para ele compartilhar um pouco das experiências que ele tem com Deus, para ver. Ou as pessoas que trazem o louvor aqui também, nossa, toca bem, canta bem, né? Mas ninguém sabe por trás do que acontece. A guerra espiritual que é travada para tirar você daqui. Então você vai ter esse ponto de decisão. A gente vai chegar num momento que a gente vai ter que escolher ou ser filho ou ser servo. E Deus pede para a gente ser servo agora. 2 Coríntios 12, 9 e 10. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Momento de fraqueza. É difícil, né? Falar, nossa, o Richard falou agora um negócio muito louco. De onde ele tirou isso? Se já está pesado, vou ter que carregar mais ainda. Ele não sabe o que eu estou passando. Devem ter se perguntado. Então, eu não sei, igreja. Cada um tem a sua pedra no sapato, né? Cada um tem a sua cruz e as cruzes são diferentes, né? Mas levam a um caminho só. Mas aqui a gente na verdade sabe muito bem o que esse homem estava passando quando escreveu isso daqui também. O que ele passou. Em Filipenses, no capítulo 1, ele escreve assim, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Ele entendeu, o apóstolo Paulo chegou a ponto de entender assim, morrer seria a melhor solução para o momento e o que eu mais quero agora.
mas talvez eu tenha que permanecer um pouco mais com vocês aqui, porque vocês precisam de mim. Isso está no capítulo 1 de Filipenses, quem quiser ler. Ele diz isso. Esse homem não tinha medo de morrer. Sabe do que ele tinha medo? De partir e não ter feito o que Deus entregou a ele aqui. Esse era o maior medo dele. Não de morrer. E às vezes a nossa insatisfação com Deus é de uma coisa material que Ele às vezes não entregou. Ou às vezes porque Ele deixou, porque o irmão não falou comigo, porque não sei o que dentro da minha família, porque não sei o que no meu trabalho. Olha quanto supérfluo nós somos. Tudo que a gente está vendo aqui leva ao reino, igreja. São coisas espirituais que é o que devemos realmente buscar e nos preocupar. Mas às vezes voltamos a nossa atenção para coisas pequenas. E é isso que o inimigo quer mesmo. Ele não quer que você entenda o teu papel aqui dentro. Porque um dia ele talvez já esteve nesse papel. E o que mais incomoda ele é você ver e você passar por tudo, dando glória a Deus nas dificuldades. Você exaltando a Ele. Glória a Deus. Mesmo sabendo que a tua vitória não chegou e talvez ela nem chegue. Mas porque você adora Ele pelo que Ele é. Parece ser muito pesado a gente falar que a gente é tratado como servo para Deus, né? Mas não é bem assim. Romanos 8, 15 e 17. Romanos 8, 15 ao 17. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falo para mim também. Viva a sua vida como servo, tendo a convicção de que Deus te vê como filho. A visão de Deus, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Amém? Traduzindo, Ele não tem que dar satisfação para ninguém do que Ele faz ou deixa de fazer. Ele sabe o que você é para Ele. O problema é que nós distorcemos, às vezes, a nossa visão disso. E nós não temos a percepção. Nós temos que separar muito bem o que é ser servo e ser filho. Ser filho também é ser servo. Mas a palavra filho e servo no nosso português são coisas diferentes. E às vezes levamos ao pé da letra. E às vezes vemos coisas aí fora que o pessoal fala para a gente, para inflar o nosso ego. Algumas situações eu tenho que ser assim, eu sou filho de Deus, eu mereço o melhor, eu tenho que ter o melhor. A maioria dos apóstolos que eram os mais próximos de Jesus no tempo que ele teve aqui, morreram por causa dele. O que eu e você temos de diferente para não seguirmos esse mesmo caminho? Ah, mas o Espírito Santo também veio naquela época, no dia de Pentecostes. O primeiro avivamento foi naquela época. Eles sentiram a presença do Espírito Santo, a primeira presença. O que eu e você temos de melhor do que aqueles homens e aquelas mulheres que morreram por amor a Cristo? Por que temos que ser tratados de diferente? Deus precisa de um exército hoje, igreja. A gente não pode ser mimado quando o Filho do Homem voltar para nos buscar. A gente tem que subir preparado. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho quase certeza que a gente não vai subir para o céu para ficar sentado lá do lado de Deus. Eu acho que vai ter bastante trabalho lá. Acho que vai ter bastante coisa para fazer. Não acho que vai ser facinho, não. O que vai mudar é o que você faz aqui, o quanto você faz aqui, mas não é em quantidade não, tá? É o que está no teu coração. Aí
Volto a dizer, é uma matemática do reino, eu não sei explicar. Mas é o teu galardão que vai importar nesse dia. Talvez isso mostre em que lugar do céu você vai habitar. Se vai ser mais próximo de Deus ou mais distante. Que vivamos a nossa vida para habitar cada vez mais próximo dEle. Se não da mesma forma aqui, que os filhos dessa mãe que pediu, fale assim, à destra do Pai. É que eu acho difícil, porque já tem muitos homens de fé ali que subiram, que já estão mais próximos, mas amém. Me contento de estar numa posição de apenas estar olhando para Ele e poder ver Ele assim, dessa posição. Marcos 8, 34 a 36. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Hebreus 12, do 11 ao 3. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, nem sejam fortalecidos, mas sejam fortalecidos. Amém? Enquanto você pode, faça o máximo que você puder, com o que você tem. Faça o que Jesus te chamou, faça aquilo que Jesus colocou na tua vida e te chamou para fazer. Seja sensível ao chamado e à voz de Deus, pois pode haver um momento em que não haja mais tempo para voltar atrás. João 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Versos 5 ao 8. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz mais fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem mais frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Amém? O tema da pregação é servo fiel ou filho mimado. Eu não disse antes, porque senão daria muito na cara o que a gente teria que fazer. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para você nessa manhã. O que você vai escolher ser hoje? Agora a gente começa a pregação. Brincadeira. Eu já estou partindo já para o final. Mas Jesus colocou isso no coração, igreja. Sabe por quê? Deixa aqui. O que Ele quer ver em nós, Ele quer ver uma casca dura por fora. Sabe por quê? Porque quando vêm as tribulações, quando o inimigo olhar para você, ele vai partir em retirada e nem próximo de você vai chegar. Sabe por quê? Porque você apanhou tanto que você criou essa casca aqui. Essa casca que te protege. Existe uma frase de um filme chamado Rocky Balboa. Muita gente deve conhecer e acho que vai muito de encontro a essa mensagem. Né? Um dia ele falando com o filho dele, né, no filme, ele fala assim, não importa o quanto você bate. O Rocky era um boxeador, né? E ele estava um dia discutindo lá com o filho dele. Eu não vou lembrar muitos detalhes aqui, tá? Mas eu vou lembrar da frase que ele disse. Não importa o quanto você bate, e sim o quanto você apanha e aguenta ficar de pé. É assim que se ganha. No reino de Deus é assim também. Glória a Deus. Amém. Ele quer você dessa forma, igreja.
Você precisa criar essa casca. Nós precisamos criar essa casca. Sabe por quê? Porque quando vem alguma tribulação, quando vem alguma adversidade, a gente vai passar sem perceber, sem murmurar, sem reclamar. A gente tem que chegar ao ponto de falar assim: Pai, está doendo, mas se precisar pode apertar mais, que eu aguento. Essa é a mentalidade que o cristão tem que ter, igreja. As pessoas lá fora, sabe por que o cristão incomoda tanto o mundo lá fora? Porque as pessoas falam assim: é impossível uma pessoa viver dessa forma e não colocar aquilo, os desejos da sua carne. É impossível ela colocar Cristo à frente dos desejos da sua carne. A pessoa ela vai ficar ao teu redor só esperando você vacilar para jogar isso na sua cara. E às vezes a gente fica assim: ai, Senhor, tá difícil. Aí fica cambaleando assim, ó. Sabe por quê? Porque não tem casca. Porque não tem casca. Às vezes a gente reclama muito quando a gente devia estar dobrando nosso joelho e orando. Sabe por quê? Porque é assim que a gente vai conseguir essa casca. Eu falei que a gente precisa dessa casca. Mas sabe como que você vai conseguir ela? É nos momentos mais difíceis da sua vida. São nas tribulações. São nas perseguições. É na oração que você faz ao teu pai no quarto quando ninguém está ouvindo. É aquilo que você passa quando ninguém está percebendo, que só você e Deus sabe. É só no seu íntimo mais profundo que você vai começar a criar essa casca. Porque vai chegar um momento, se você passar por isso, você vai passar por uma outra tribulação lá na frente. E você vai falar assim: eu já passei por coisa pior, isso aqui eu aguento. Pode mandar mais, Pai. Porque eu estou aqui para servir, não para ser servido. Mesmo que o Senhor me trate como filho, eu vou viver como servo. É isso que nós temos que fazer. A pessoa tem que olhar para você lá fora. Como antigamente acontecia, hoje eu já não sei mais, né? E olhar e falar assim: cara, você tem uma coisa diferente, você é cristão, você é de Deus, mano. Porque dentro de, eu chego perto de você, eu sinto uma coisa assim muito forte dentro de mim, arrepia, o pelo do braço arrepia, você é diferente, mano. É essa luz que tem que brilhar dentro de nós. Mas para isso a gente vai apanhar bastante. Mas sabe de uma coisa? Você vai apanhar e Cristo vai estar do teu lado. Porque um dia Ele também apanhou. Ele também entregou a vida, mas Ele entregou a vida por você, Ele entregou a vida por mim. E um dia Ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Como homem, como servo, Ele disse isso ao Pai dele. Ele reconheceu que era servo e filho naquele momento. Ele sabia que era filho, mas ele tinha que cumprir o papel como servo. E é isso que nós temos que fazer. Vamos largar de ser mimado. Vamos deixar isso tudo para trás. Richard, você não sabe o que eu passo, vocês também não sabem o que eu passo. Mas aqui é um corpo, igreja. A gente está aqui para se ajudar e para crescer e evoluir junto. A gente tem que ser esse corpo firme, rígido que Deus espera. Porque se o inimigo chegar perto, a gente vai ter força na oração de expulsar ele, ou às vezes nem precisa. Quando Jesus chegava perto de um endemoniado, o que acontecia? Os espíritos já falavam assim: opa, peraí, não dá. Só da presença dele. Ele não disse que nós faríamos obras iguais ou maiores do que ele fez aqui? Então por que nós estamos temendo? Por que a gente está nessa mesmice muitas vezes? Deixa tudo isso para trás. A gente tem que acordar todos os dias assim, ó: o morrer é Cristo, o viver é lucro. Enquanto a gente está vivendo é lucro. Mas a nossa maior recompensa vai ser quando nós chegamos lá em cima e o Pai chamar pelo nosso nome. A gente tem que pensar todos os dias: se Deus chegasse para mim hoje e pedisse para mim largar tudo para segui-lo, eu faria? Talvez Ele não faça isso, mas nós temos que acordar e dormir todos os dias com essa mentalidade de não nos apegarmos às coisas daqui, da terra, e sim do céu. É difícil, como eu disse, juntar essa casca, a gente ter essa rigidez, mas é um processo, e no processo Ele vai estar com você, Ele vai estar comigo, ensinando. E pensa assim: por mais difícil que seja, a cruz que você está carregando, se você está carregando é porque Ele sabe que você aguenta. O Pai não vai dar algo para você carregar que seja acima da sua capacidade.
Esse é o evangelho que temos que buscar, igreja. Não é teoria da prosperidade, evangelho da prosperidade não é sobre isso. O pastor Cacá diz, isso aí se você trabalhar você consegue, eu concordo. Talvez com muita dificuldade, sim. Talvez tenha muitas coisas que você olha aí fora, e você fala assim, talvez eu nunca tenha isso. Talvez não. Mas você pode ter uma coisa muito maior do que aquilo lá fora. A tua salvação. Você levar a salvação para a tua casa. Você ser exemplo de Cristo lá fora. Essa é a maior recompensa que nós temos hoje. É a maior recompensa que nós podemos ter em vida aqui na terra. É viver como Ele viveu. Seguir os passos dEle. É isso que Ele espera de nós, igreja. O que você escolhe ser hoje? As palmas louvam ao Senhor. Finalizo a ministração. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje o que ouvimos dentro das igrejas, que nós somos conhecidos pelo que temos. Pelos nossos bens, pelos nossos títulos. Então, se você está passando dificuldade, você está em pecado. Você não crê num Deus. Então, quer dizer que Paulo morreu decapitado, foi o maior pecador do mundo. Jesus, então, nem se fala. O homem morreu crucificado. Quando você lê a carta de Pedro, a primeira, o apóstolo Pedro diz assim, primeira epístola de Pedro, 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E fala. Acho que depois ele caiu em si. Quando ele foi escrever a segunda, ele falou assim, Simão Pedro, servo e apóstolo. Aí ele percebeu quem ele era. Eu sou o filho, você também. Mas não é o filho mimado, né? Tem que ser. E essa foi uma resposta para muita coisa. Porque às vezes a gente está só tomando nas nossas orações o papel de filho. Como se Deus fosse obrigado a responder, ou a entregar, ou deixar a geladeira disponível para eu abrir e pegar o que eu quiser. Às vezes só tem água gelada na geladeira. E você vai ter que abrir e falar obrigado. Não é fácil. Essa pregação hoje, se fosse pregado nessas igrejas aí que tem 4, 5 mil pessoas, ele seria apedrejado. Estou falando sério. Mas eu vou dizer algo, que esse é o evangelho que nós cremos. É verdade, o que eu estou falando, mesmo não, às vezes não pensando que somos, porque às vezes a gente questiona a nossa posição hoje. Porque eu estava bem, foi algo que Deus usou a vida dele para falar. Mas você perdeu para ganhar o quê? E se tudo desse certo naquela época, você estaria hoje aqui? Você ganharia o céu? Deu para entender? É difícil. Então, renúncia todo dia? Todo dia. Renúncia. Mesmo você brigando com Deus. E Deus fala, você é meu, eu faço o que eu quero. Eu comprei você, meu sangue te comprou. Eu te escolhi. Sabe, uma vez eu falei isso, faça-se ser escolhido por Deus. Vamos ser servo, né? Em tudo. Não perdendo o papel de filho. Entendendo Deus como nosso Pai. Mas uma posição de, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Por isso que hoje, quando Deus falou comigo, logo cedinho, vamos fazer, mas se eu não me colocar no papel que eu devo, Deus não vai responder a minha oração. Se eu ir com os 2 pés, pondo Deus na parede, achando que Ele é obrigado,
Me desculpa. Chame a atenção de Deus por ser servo, submisso. Vou dizer até mais, por você ter perdido muita coisa. Se você não perder, é a matemática do céu. Você perde para conquistar. É complicado, porque você vê o mundo pregando outra coisa, e você vê dentro que nem... Eu entendi o que ele quer dizer. Quando você vai lá na bendita rede social, você vê algo dentro do nosso meio cristão, ensinando outras coisas, conquistando coisas maravilhosas, bem materiais. Mas amanhã, quem vai estar vivo amanhã aqui? Levanta a mão. Vai ficar. E o que nós vamos levar para recebermos o nosso galardão? É feno? É palha? É madeira? Ou a obra do Senhor, que significa Deus como ouro, prata como o próprio Jesus, ou pedras preciosas, que são coisas do Espírito Santo? Que é dele. Somos instrumentos. Na mão do nosso Pai. Nós vamos louvar e você vai... Pode ser que você vai sair daqui. Pode ser que você não entendeu nada. Eu entendi muito bem. Porque eu falei, o Senhor tem que falar comigo. E eu agradeço pelas perdas que eu tive. Porque hoje de manhã eu estava questionando isso com Deus. Que eu não gostaria de estar onde eu estou. É verdade, eu não vou ser mentiroso. Eu gostaria de estar na época que estava tudo muito, muito bom. Mas não está bom hoje? Tá. Só Deus sabe. Só Deus sabe. A gente questiona, né? Como filho, questiono. Mas e como servo? Será que o servo questiona? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E
Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que essa semana possamos entender, trabalhar, compreender que temos de dar o exemplo, né? Ser conhecidos por dar exemplo. Que as nossas reclamações sejam diferentes, né? Sejam ações de graça, entendendo que Ele está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Ele conhece a tua vida, a tua história, e Ele tem o melhor para você. Tudo que o Senhor for abrir e fazer, seja para a glória dEle. Né? Que a gente seja testemunho, aonde a gente for. E principalmente na espera, que é difícil. Ser cristão na espera não é fácil, né? Perseverança. Mas eu sei que o Senhor está conosco. Essa semana será vitoriosa, será bênção, será maravilhosa. O que Ele quer de nós, foco nele. Possamos meditar dia e noite na sua palavra. Bem-aventurado o varão, né? Lá no Salmo 1, bem-aventurado. Aquele que permanece, que lê, que ouve, que pratica. Ele será como o quê? Uma árvore plantada junto aonde há alimento, sempre alimentando. E a Bíblia diz que ele vai dar frutos no tempo certo. E tudo o que fizer prosperar. Então, creia. Creia. Lembra que a árvore passa pelo verão, pelo inverno, tem o outono, mas chega a primavera. Primavera vai chegar. Os frutos vão aparecer. Amém? Já é hora de colhermos? Já. Para a glória do Senhor. Amém? Vamos para casa? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, por cada vida que hoje veio receber de Ti o melhor. E hoje eu vou dizer, foi muito bom estar na Tua presença. Louvar, plantar, ouvir e sair daqui cheio. Com o coração pronto. Ele está adubado, Pai. Porque a semente entrou e vai criar, prosperar. Vai dar muitos frutos. Guarda, Senhor, as vidas que aqui estão, as que não puderam, visita. As que estão nos assistindo também, visita. Muito obrigado. O telefone vai tocar. Eu creio, vai tocar em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Deus abençoe, vá na paz do Senhor. Amém.